O salmo que nós queremos ler e também meditar é o salmo de número 127. E o salmo 127 nos diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas flechas, ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. De que fala o Salmo 127? Ele fala de família. Ele nos faz refletir sobre a casa, sim, sobre os filhos e filhas que são a herança de Deus. Este é o cerne do Salmo. O Salmo fala de algo também muito importante a partir do Antigo Testamento, a herança. Mas antes de confundirmos isso com a herança, enquanto aquilo que uma pessoa deixa de bens após a sua morte, quando o salmista fala em herança e família, ele está falando da importância do núcleo familiar, onde há aceitação, amor e respeito, e que a herança é aquilo que as pessoas recebem de Deus. Por isso, no Antigo Testamento, a terra sempre foi também um tema importante, pois ela é entendida, antes de mais nada, como herança. Por isso não pode ser vendida, sendo que a terra é lugar para trabalho e também ser trabalhada, e jamais um negócio, como nos lembra o 1 Reis 21. Além de entender a terra desse modo, também o próprio povo de Israel é herança. Por isso o versículo 3 se usa do conceito de herança para fazer as pessoas recordarem o passado do seu povo e lembrarem o que a elas foi concedido, liberdade através de Moisés, e que elas assim puderam ir em busca também da terra prometida, o que traz à tona a mais profunda das experiências históricas também do povo hebreu. Por outro lado, surpreende que a mediação concreta da herança venha a ser pessoas jovens, filhos e filhas. A eles e a elas é atribuída uma importância decisiva, como se verifica também no versículo 4 e no mencionado também no versículo 5. A defesa da vida é esta gente nova, e ela é que sustenta também o direito dos injustiçados. Dessa forma, temos também que os filhos e os filhos são a mediação da presença e gratuidade de Deus. A partir disso fica bem evidente o que o salmista quer nos dizer, que as casas bem construídas e as cidades bem guardadas nada vale se não tiverem em mente a herança, as filhas, os filhos, a gente jovem. Em si, casas e instituições não fazem sentido. E o nosso salmo tem um lado assim muito humano, não é mesmo? Ele se importa pelas pessoas e não por coisas. E é nisso que o salmo mexe também com a nossa vida. Por isso podemos dizer que Deus se preocupa pessoalmente pela construção das casas dos seus amados, pois é o próprio Deus quem constrói a casa dos seus filhos e das suas filhas. E se os construtores trabalham na construção, e Deus também trabalha nela, então o trabalho dos construtores não é inútil. No fundo, o que o salmista quer nos dizer é Deus quem trabalha, sendo Ele o próprio fundamento da casa. Também o que nos afirma o versículo 2 é inquietante, sendo até mesmo bem radical. Entre as pessoas que estudaram esse salmo, não são poucas as que se irritam com essa afirmação, pois este versículo põe em xeque a tese de que o trabalho duro de sol a sol traz comida e bem-estar.
Por isso, o versículo 2, ele duvida que o trabalho, por mais árduo que seja, traga soluções. E, de fato, por mais que muitas pessoas trabalhem arduamente, ainda vemos índices alarmantes de fome entre a nossa população. O Salmo 127, assim, condensa diferentes realidades e as correlaciona a Deus, que precisamos também agir a partir das necessidades das pessoas, dos filhos e filhas e também da herança que Deus nos deu, o seu mundo. E assim também nós podemos aprender um sentido mais profundo da fé que se articula e também se expressa através das pessoas, onde temos a chance também de compreender melhor o que é a fé. Mas isso não acontece sem conflito ou oposição. O mundo não é algo harmonioso. Nem sempre a família também o é. O mundo que esse salmo conhece é um mundo onde há inimigos e há amigos. Ele sabe também os seus pontos fortes e também conhece os seus pontos fracos. Mas é justamente ali que ocorre o agir de Deus, em meio a tais condições e contradições. E Deus procura, assim também dessa forma, colocar o ser humano em uma nova direção, em um novo rumo, a partir dessas realidades correlacionadas a Deus. Assim, Deus quer que compreendamos o que é viver a partir também da graça e também da gratuidade e também da herança. O coração desse salmo bate por pessoas, pela criação de Deus, por todos os filhos e todas as filhas. Deus deposita toda a sua confiança em suas criaturas e também em sua criação. É por isso que a maior herança, a partir desse salmo, não são os bens, mas a chegada de um novo filho, de uma nova filha ao lar. Trata-se, portanto, de uma grande alegria, que ninguém pense por um minuto que não se entende a relevância desse momento teológico. Os filhos e as filhas são dados por Deus, são dom de Deus, são herança de Deus. O ser humano que tem muitos filhos e filhas é como o guerreiro que tem a mão cheia de flechas. Sim, os filhos e as filhas são dádiva e dom, mas é Deus quem os dá, se os dá. Podemos considerar esse salmo como uma oração de confiança em Deus. Então teremos também assim deixado escapar que a rigor o salmo não afirma categoricamente, com todas as letras, que Deus dá. A composição desse salmo sempre está suspensa entre aquele inexorável tempo, modo condicional. Se Deus não dá, então é em vão. Convenhamos que haveriam formas mais claras do salmista querer nos dizer que o fundamento das nossas vidas é Deus. Haveria formas mais diretas e inequívocas de dizer também de que Deus dá. Declaração que nesses termos o Salmo 127 acaba não fazendo. Tudo nele é condicional. Tudo o que Deus tem a dar está inexoravelmente preso a uma condição, a condição de continuarmos sendo os seus filhos e as suas filhas e vivermos a sua herança de amor e de respeito. Fiquem na paz de Deus e que Ele assim também esteja conosco, nos guardando e nos cuidando. Amém.